Boa tarde, boa tarde. Nós temos um bate-papo literário agora com a Maia Lígia. Maia Lígia. Vou convidar aqui um aviãozinho para nossa escritora e terapeuta, comunicando que estamos ao vivo. E assim que ela entrar, nos conectamos para prosseguir com esse bate-papo literário, que vai ser muito legal. Para quem é novo por aqui, eu sou a Geise do Leitura com Chocolate, um Instagram dedicado exclusivamente à literatura, que é a minha paixão e a paixão de várias outras pessoas também. Oi, Maia, vou te convidar aqui já. Maia, se você precisar inverter a câmera, tem duas setinhas do lado da câmera e de um rostinho. Então, perfeito, tudo bem? Tudo! Olha eu aqui. Quarta-feira linda, né? Nessa tarde quente, pelo menos aqui tá quente. Como é que tá aí? Onde é que você está? Eu estou em Goiás, né? Nós passamos perto da linha do Equador. Ah, eu estou aqui em Salvador, que também está bem quentinho. Imagino, imagino. Maia, primeiro eu quero agradecer você ter aceitado o nosso convite para compor o nosso projeto de incentivar a literatura nacional e vir aqui conversar com a gente sobre literatura, sobre o seu trabalho, sobre a sua obra. Enfim, gostaria que você se apresentasse para o nosso público te conhecer melhor. Antes de mais nada, oi, gente que está chegando e gente que vai chegar. Meu nome é Maia Lígia. Eu tenho 74 anos, embora não pareça, mas eu tenho. E a minha vida parece uma história de ficção. Todo mundo acha isso, parece um filme, eu também acho. E pode ser que aconteça, né? De ser um filme, eventualmente. Essa é é o meu goal. A minha história é uma história de uma menina que, no seu nascimento, já foi rejeitada desde pequena, muita pobreza, e ela acabou sendo uma sem-teto, com a mãe, solteira, e, eventualmente, ela conseguiu ir para os maiores teatros do mundo, em Nova York, e foi chamada da embaixatriz cultural brasileira em Nova York. E teve vários artigos no New York Times e canais de TV. Gente, ela pintou o set em Nova York. Isso nos anos 80, 90. Muitos de vocês ainda nem tinham nascido ainda. Eu tive o maior prazer em fazer isso. E esse livro não é somente um livro de contar a minha história. É um livro onde eu quero mostrar para os meus leitores que tudo é possível. E se eu conseguir, imagina, sem dinheiro, sem pistolão, sem prostituição, que tem muito disso lá fora. A mulatinha aqui não fez isso. Eu consegui promover a nossa cultura, gente, num nível altíssimo. Do New York Times, escrever vários artigos sobre nós, sobre nossas apresentações, mais de 4 vezes, com críticas sensacionais, e outros jornais também, né? Então, eu promovi a cultura tanto indígena, quanto afro-brasileira, quanto a nossa querida nordestina, o nosso querido forró, que eu amo de paixão. Quero mais é dançar forró, gente. Até ficar de bengalinha. Porque a nossa cultura é muito rica. Não tem só futebol e cerveja. E mulata, né? Então eu provei isso, tenho orgulho de provar isso para o americano. E estou aqui agora, na minha segunda fase. Eu voltei para o Brasil para cuidar da minha mamãe, que só tem eu, ela ficou viúva. E agora resolvi fazer desse livro uma tradução, que eu já tinha feito em inglês, porque eu sou chique. Eu escrevi em inglês primeiro, e agora escrevi em português e atualizei. Então, o meu português está bem melhor. E eu quero que vocês deem o valor que eu daria se tivesse na idade de vocês, porque eu gostaria, se eu tivesse mais jovem, de ter lido meu livro e evitado muito sofrimento, né? E perrengues que acontecem lá fora com o brasileiro. Já quero ler, já quero ler. Eu imagino que você é daquele tipo de pessoa que, quando tá dançando, tem que esconder do INSS, né? Senão não aposenta. O INSS te vê dançando, você não aposenta, né?
Exatamente. Eu quero mais é que os meninos, que eu chamo de meninos, né? Me rodem que nem ioiô, que vai e volta, que eu não tô nem aí. Eu quero mais é rodar. Muito Adoro, bom. adoro dançar. Eu acho que eu vou Vou- estar de bengalinha, gente. Eu tô dançando em volta da bengalinha. mas que bom que tá com todo esse vigor, né, para poder dançar, produzir, né, e contribuir com a literatura brasileira e com a sociedade, ouso dizer, né, com as pessoas, né, que Com como você disse, certeza. eu já fiquei com vontade de ler seu livro, Show de Vida, gente. Ela estava falando da obra, né, Show de Vida. Os segredos da brasileira sem grana ou pistolão que conquistou Nova York e palestrou nos palcos do coach mais famoso do mundo. Enfim, a obra dela está disponível na Amazon aqui pra gente, já tem mais de uma dezena de avaliações, né? 15 avaliações de pessoas que tiveram a oportunidade de ler. Lembrando que é um lançamento recente, de julho, final de julho desse ano, né? Então já Isso, está é. sendo lido o livro. Vou convidar o pessoal a conhecer o seu Instagram, @maialigia. Gente, Maia Lígia, sempre onde teria um I, né? O som de I tem Y. Então, Maia Lígia, terapeuta intuitiva, autora best-seller, ajuda pessoas a transformar a escassez em um show de abundância. E aqui nós temos o link da bio dela, onde conseguimos acessar mais facilmente a obra mais recente, que é Show de Vida, que está disponível na Amazon. Segredos da juventude eterna dela, tá? Segredos da minha juventude eterna, eterna juventude, perdão. Segredos da minha eterna juventude, que é outra obra que ela publicou também, que está com dezenas de avaliações aqui no site da Amazon. E o site maialigia.com.br, né? Enfim, onde ela apresenta um pouco mais do trabalho dela e é muito legal. Convido vocês a conhecer. Enfim, quando que surgiu a ideia de ir para Nova York? Isso foi um sonho também. Eu sonho muito, sou muito sonhadora. Eu sugiro a todo mundo sonhar. É de graça, não tem taxa. A gente pode sonhar grande, não precisa sonhar pequititico, não, tá? Não, não, não sonhe de acordo com o que você está tendo agora. Sonhe de acordo com o que o seu coração pede. Por quê? Se você não sonhar, não vai acontecer nada. Mas se você sonhar, olha o ponto de interrogação do tamanho do bonde e pode acontecer o que aconteceu comigo. Você ter sucesso na vida porque simplesmente sonhou. Então, como que aconteceu? Eu tinha uma historinha muito legal, porque eu tinha 6 aninhos de idade. E a mamãe não tinha dinheiro para pagar para ver balé nem nada. E um dia, uma companhia de dança no Rio de Janeiro deu um show de graça na pracinha. E aí eu vi aquilo quando chegamos em casa no nosso apartamentinho. Eu abri o nosso guarda-roupa e comecei a praticar. Aí a mamãe viu que eu estava muito silenciosa, porque a mãe, quando a criança fica muito silenciosa, tem, né, dá pulga atrás da orelha. O que ela está fazendo, que está tão quietinha? E aí ela viu que eu estava na pontinha dos meus 2 dedinhos do pé, praticando. O que eu vi lá no palco, a bailarina, eu queria fazer também. Aí a minha mãe perguntou, você vai quebrar teus dedos, por que você está fazendo isso? Eu falei, botei a mão nas cadeiras, que eu já era atrevida naquela época, e falei para ela, eu tenho que começar a praticar, eu vou ser dançarina quando crescer. E ela vendo aquela determinação no meu olhar, ela disse assim, senta aqui, deixa eu falar uma coisa para você que você nunca pode esquecer. Nós somos pobres e menina pobre não tem condições de fazer aula de dança. Esquece. E foi a primeira vez que eu dei o valor do dinheiro mais do que mais do que o meu sonho. E uma das razões da história do livro é que eu quero convencer as pessoas, qualquer menina que esteja vendo essa entrevista, por favor, não deixe o dinheiro limitar o seu sonho. Sempre você vai ser mais poderosa do que o dinheiro. Sempre nós vamos ser mais poderosos do que qualquer coisa material que exista. A nossa mente é tão poderosa, gente, que as escolas tiveram medo de ensinar como nós podemos usar esse poder fantástico que nós temos. Nós temos um show de poder dentro de nós. E nós podemos fazer um show de vida. E eu sou a prova viva disso. Eu estou aqui para isso. Eu estou aqui para ser uma ponte, para que vocês nunca pensem que sonhar é impossível.
Então, essa história de começar, a mamãe disse isso, eu esperei até 21 anos de idade. E como quando você tem um talento, o talento está dentro de você, não está fora. E é o destino, e você é uma pessoa determinada, teimosa. Então, eu dançava nas festas de fim de semana. Antigamente, a gente ia para a festa na casa dos outros, clubes, não tinha só o clube grande, né? E todo mundo dizia para mim, nossa, como você dança bem, você é profissional? Aí eu repetia que nem papagaia. Não, eu não posso ser profissional, não tenho dinheiro para fazer aula de dança. Eu repeti isso muitos anos. E muitas meninas hoje em dia repetem o que a mamãe e o papai falam. Não deixe que a mamãe e o papai, a crença da mamãe e do papai, convença você de que você não pode, tá? Então, eu fui a um amigo meu disse assim, para isso existe bolsa de estudo. Vai lá no SESC, tem um professor que dá aula gratuita para as pessoas de baixa renda. Eu fui e nunca mais saí. Nunca mais parei de dançar. Até hoje eu danço. E sempre vou dançar. E vai enraizando, né? Não é por mal que eles fazem isso, né? Porque realmente é Não, o que eles acreditam que eles aprenderam e vai passando. exatamente, Consequentemente, né? Vai passando, né? Vai passando, vai exatamente. acaba limitando, né? Às vezes eles ficam até com medo da pessoa ou do filho sonhar demais e quebrar a cara. Eles acabam fazendo Exatamente. isso. É tudo por causa do medo. E eu quero dizer que o medo, e eu provo isso no meu livro, eu falo muito sobre emoções, que é a minha praia, é que se nós temos medo, tudo bem, gente, o medo foi criado para que a gente possa nos proteger. Agora, existem dois tipos de medo. Tem o medo surreal, que é aquele que a gente inventa, e tem o medo real, que é aquele que existe. Se minha casa está pegando fogo, eu não vou entrar na minha casa. É um medo real. Agora, esse medo de e se acontecer de não dar certo? Ah, não sei não. Realmente, você não sabe. Então, a melhor coisa que você faz é arriscar. Use a coragem. Nós temos o medo e temos a coragem. Nós sempre vamos ter a dualidade, né? É por isso que a vida é tão incrível, porque nós não temos só uma coisa, nós temos duas sempre para optar, né? Então, por isso que eu acho que nós não podemos deixar que a limitação ganhe a ilimitação. Nós somos seres iluminados, ilimitados. Estou falando isso de cadeira, não é à toa. Hum? Eu continuo Muito bom. manifestando sonhos, até hoje. Isso é muito bom. Tem uma frase, mais ou menos assim, não, eu acho que eu não vou dizer no literal, diz que de geral, é algo relacionado a pessoa acreditou, não sabia que era impossível, foi lá e fez, né? Porque ela não tinha aquela trava, né? Não é impossível, enfim. Ela foi lá e fez, e que para muitas pessoas era impossível, ela tornou possível, né? Sobre Exatamente. o livro Show de Vida, temos aqui a descrição no site da Amazon, Da Miséria aos Holofotes, Nova York, nova-iorquinos. Brasileira revela segredos explosivos de sua ascensão em Nova York em um show de vida exclusivo. Aí, conforme ela falou pra gente no início da live, né? Abandonada, faminta e sem esperança, como Maia Lígia saiu da condição de ser sem teto para dividir os palcos internacionais como palestrantes nos seminários do coach mais famoso do mundo e entrar no círculo íntimo de celebridades mundiais, como abrir temporadas de shows da irmã do rei do pop. Em um relato bombástico que promete abalar as estruturas do mercado editorial, Show de Bola expõe a jornada escandalosamente improvável de Maia Lígia, da extrema pobreza aos círculos mais exclusivos da elite global. Aí conta um pouquinho sobre você aqui, né? Encontros com os poderosos. As páginas de Show de Vida revelam detalhes nunca antes compartilhados sobre seu trabalho secreto com a irmã do rei do pop, o momento em que roubou a cena como atração principal no quinto aniversário da famosa Revista dos Famosos, como conquistou seu espaço ao lado do guru do desenvolvimento pessoal, palestrando em palcos ao redor do mundo após seus famosos seminários. O que torna esse livro absolutamente imperdível é como Maia expõe as engrenagens ocultas do poder da fama e do sucesso em Nova York,
tudo através dos olhos de uma outsider. Assim fala? Meu inglês, né? Outsider, tá certo. Que, Outsider, con- em inglês, em português, quer dizer uma pessoa de fora. Eu não era da elite, eu não nasci em berço de ouro. Eu era uma outsider, entendeu, gente? que conseguiu entrar. Comenta um insider da indústria editorial. E aqui nós temos mais um pouco sobre o livro. E como foi selecionar o que você traria nesse livro? Você traz para a gente, quem sabe, um parâmetro mais amplo, né, da sua história em geral, não sei, de forma mais resumida, e depois você vai apresentando essas experiências que você teve em Nova York, quem sabe os insights, né? O que você Uhum. foi aprendendo até com relação ao desenvolvimento pessoal. Como que foi mais ou menos organizado e estruturado? Bom, como uma boa brasileira, a gente não estrutura muito. E nós vamos naquela base do jeitinho brasileiro, no bom sentido. Essa sou eu. Eu meti os peitos, eu fui entrando, eu fui me entrosando e vi uma oportunidade fantástica, que era de promover a minha própria cultura. A nossa cultura é muito única, gente. E em Nova York tem um mundo inteiro naquela cidade. E eu cheguei no momento em que tinha muita coisa cultural de vários outros países e não tinha do Brasil. Tinha duas companhias feitas por dois capoeiristas baianos e era muito limitada as apresentações que eles faziam, porque eles faziam o que eles sabiam, que era capoeira, maculelê e samba. E com a minha visão eu fazia dança moderna, eu fazia balé, eu fazia jazz, eu já dava aula de jazz aqui no Brasil. Inclusive, outro dia, falando de celebridades internacionais e celebridades nacionais, outro dia, esqueci o nome dela, a atriz Cláudia Raia, eu era professora de jazz da irmã dela, aí em São Paulo. E nós nos conhecemos, conheci a mãe dela, conheci ela pequenininha, 12 anos de idade. E ela foi para Nova York fazer aula de balé e se deu mal. E a mãe dela, já sabendo aonde eu estava, me ligou, me pediu ajuda. E ela ficou comigo por um tempo antes de voltar para o Brasil, na cidadezinha de 12, 13 anos. E outro dia ela estava dando uma entrevista e falou sobre isso, né? Que eu era a professora dela. E tem fofocas também no livro. Tem de tudo um pouquinho, gente. Tem uma salada brasileira, bem hollywoodiana, bem de filme, porque eu sou assim. Eu vejo tanto o lado grotesco, negativo, mas também vejo o lado positivo. E é isso que faz com que a minha vida seja show. Porque eu vejo os dois lados. Eu admiro o aprendizado dos dois lados. Eu não preciso só ser feliz, ter tudo na minha mão, nunca tive. Mas eu faço acontecer por causa da minha teimosia. E quando a gente tem teimosia, todos nós temos teimosia, não me diga que não, porque quando a gente era criança, a mamãe falava, não faça isso, fulano, não faça isso, ciclano. A gente ia pela porta atrás e, ó, fazia. Então, essa teimosia, que eu considero uma ótima coisa para a gente adicionar aos nossos sonhos, sempre existiu e sempre vai existir dentro de mim. A gente não pode esquecer dos nossos talentos de criança. Nós temos talentos incríveis. A curiosidade, por exemplo. Por que nós escondemos a nossa genuinidade quando nós queremos saber alguma coisa? A gente não pergunta, a gente fica com vergonha de perguntar. Como é que ela conseguiu isso? Como é que ela conseguiu aquilo? Geralmente a gente fica com vergonha de perguntar, acha que está sendo muito intrusivo, perguntando demais. Isso tudo está na sua cabeça. Porém, se você souber fazer a pergunta certa, sempre pergunte. Pergunte com uma vontade genuína de saber daquela pessoa. Dá o respeito àquela pessoa. Não inveje. Porque aquela pessoa fez uma coisa que você também é capaz de fazer. Só que você não fez ainda. Então, se você descobrir como você pode chegar lá, aproveita. Muita gente vai ficar assim super feliz se você perguntar como é que você conseguiu fazer isso ou fazer aquilo. Isso vai dar para a pessoa uma legitimidade de que ela fez uma coisa legal que pode ajudar a outros também. Então, um ajuda a outro, né?
Então, pergunte, não deixe de perguntar, não tenha vergonha, fique sem vergonha mesmo, que é assim que eu sou, e aprenda. Aprenda, tenha conhecimento, que é uma força, é um poder que nós temos. Agora, aprenda, tenha conhecimento, mas não deixe de praticar esse conhecimento. Vai lá, pratica, porque conhecimento sem prática não é nada. Não adianta. Tem gente que tem uma biblioteca de 1000 livros, mas não pratica. Só coleciona. E isso não vai, depois de morrer, vai deixar o livro lá, não vai fazer nada. O que foi? Qual foi a história que você fez depois de tanto conhecimento? Você distribuiu, você compartilhou, você deu às pessoas que precisam saber o que você não sabe? Então, isso faz parte da nossa missão. Nós não temos só o corpo, a nossa mente e as nossas emoções. Nós também temos o nosso espiritual. E o espiritual é a missão que a gente veio aqui para fazer, né? Olha só, conheci essa fofa que está me entrevistando agora na internet, né? Por quê? Porque eu gosto de ler. Então eu procurei, pesquisei. O que eu fiz? Não só soube que ela tinha essa oportunidade, eu também fui lá e me apresentei para ela. Ela não me conhecia. Mas olha, eu fui atrevida, cheguei lá, me apresentei na maior cara de pau. E agora estamos aqui, conversando, praticando aquilo que eu estou dizendo. A diferença do meu livro para a autoajuda é que a autoajuda fala sobre a mente, o poder da mente, o poder emocional, destravar. Falo sobre isso também. Porém, eu mostro, eu faço aquilo que eu escrevo, aquilo que eu fiz, aquilo que eu tive de resultado, é aquilo que eu dou como ouro na bandeja para vocês. É isso. É isso que eu quero com o livro. Falei pra caramba, né? Não, muito lindo, estamos bastante a escutar. Enfim, muito, muito bom. É curioso, a gente, por muito tempo eu tive uma crença que hoje eu sei que não é válida mais, né? Que existem pessoas do corpo e existem pessoas da mente. Mas hoje a gente já escuta muitas histórias e vê que pessoas que conseguem desenvolver alta performance no corpo, geralmente é porque aqui está muito bem trabalhado, né? Aqui Tá, foi idealizado aqui antes para depois ir para o corpo. Enfim, exatamente. em que momento você percebeu que tudo que você estava realizando com o corpo, com a dança, com essas atitudes, vinha daqui, né? Da decisão aqui, da coragem aqui, do poder da mente, como você se Uhum. Foram alguns fatores. O primeiro de tudo foi a sobrevivência. Mesmo tendo sucesso na área artística, eu não conseguia ter uma independência financeira legal. Eu não sabia como cobrar os meus shows. Eu cobrava muito pouco. Então, sobrava muito pouco para mim. Eu pagava o pessoal e não me pagava o suficiente. Eu tinha a minha autoestima baixíssima por causa da rejeição do meu pai e tudo mais. E a minha experiência pessoal com meus relacionamentos eram sempre frustrantes. Mudava os namorados, mudava os nomes, porém a sensação emocional era a mesma. Eu me sentia diminuída, eu me sentia desvalorizada, eu me sentia triste, embora eu fizesse Nova York sorrir com a minha alegria. Eu trouxe carnaval para Nova York e, no entanto, por dentro, eu me sentia triste, eu me sentia rejeitada, eu me sentia frustrada. E isso fez com que eu me rebelasse. Ao contrário da pessoa que sente tristeza e aceita essa tristeza, fica quietinho, esperando que venha alguma ajuda do lado de fora, seja lá de Deus, de Buda, do Oxalá, do que for. A gente tem um dever quando a gente nasce. O nosso dever é ser feliz, é saber, aprender e praticar ser feliz. Então, esse dizer, se Deus quiser, eu vou ter isso. Faz isso não. Deus quer. Ele já te botou aqui, você já nasceu, escapuliu lá de dentro da mamãe, já para fazer isso. Deus quer. Agora, você quer? Essa é a minha pergunta para você. Ele já fez o trabalho dele.
Já fez a mamãe e o papai fecundar lá aquele óvulo e você nasceu. Agora é com você. É sua responsabilidade. Tudo bem que você reze, que você pense, que você implore e ficar esperando que o governo, que o papai, que a mamãe, que o marido, que a esposa, que o filho ajude. Você tem uma obrigação, você tem o dever de aprender a ser feliz. Estuda como você, o que você quer, tenha clareza e manda ver no seu projeto. É um projeto de vida. Inclusive, eu estou montando um workshop justamente para ajudar aos meus leitores a ter um show de vida também. Vai ser divertido, agora vai ser profundo. Porque eu não vou deixar que as pessoas fiquem preguiçosas em relação à felicidade delas. Uhum. Muito bom, muito bom. Essas são as palavras da Maia Lígia, gente. Tem autoridade para dizer pra gente. Temos aqui no site dela, especialista em poder emocional e mental e criadora de conteúdos educativos sobre o processo do poder em relação ao mindset, sucesso financeiro, saúde física, equilíbrio espiritual e muito mais. Tá tudo ligado, você falou pra gente, né? Corpo, mente, espírito. Isso. Intuição aguçada, ela é responsável por centenas de casos de sucesso e de superação emocional e mental pelo mundo afora, viajando na companhia do mais famoso coach do mundo, Tony Robbins, um especialista em desenvolvimento pessoal e profissional, ajudando milhares de pessoas por mais de 25 anos. Escritora, best-seller, terapeuta integrativa, mentora intuitiva e palestrante. E como que é assim, receber um feedback de uma pessoa que você ajudou, de uma pessoa que conseguiu transformar a vida dela? É a medalha de ouro. É a medalha de ouro. Porque depois de um certo tempo que você conseguiu pintar o set e dar certo, o que mais que tem? Muitas pessoas conseguem ganhar na loteria e depois, o que mais que tem? Tem que ter aquela parte espiritual, gente. Ó, são 4, preste atenção nisso, muito importante. São 4 níveis de vida que nós temos para tratar, para poder ser feliz. Nós temos o físico, e essa malinha aqui, que carrega nossas emoções, nossa mentalidade e o nosso espírito. E a nossa missão na Terra. Nós viemos aqui com uma missão. Então, quando nós tratamos esses 4 níveis, nós estamos no caminho do aprendizado, do diploma, do PhD da vida. É aí que o negócio fica bom. É por isso que muitas pessoas de idade, na minha, por exemplo, eu estou assim amando viver, porque eu não tenho mais estresse como eu tinha quando eu era jovem. Tudo era um drama quando eu era jovem, porque eu não sabia como lidar com tantos conflitos que eu tinha. Agora, as pulgas que me dê licença, que eu tenho muito poucas, cabelo, pouquíssimos fios brancos. O pessoal no cabeleireiro fala, mas por que você não pinta o cabelo? Nem ia parecer que você tem 74. Bota a mão nas cadeiras e falo, mas quem foi que disse que eu não quero aparentar a minha idade? Eu amo ter 74, eu adoro abrir o bocão e dizer eu tenho 74 bem vividos. Aqui está a prova. Eu não tenho corpo de 74, eu não tenho mentalidade de 50. Adoro internet, adoro inteligência artificial. Amo usar a inteligência artificial. Então, muitas pessoas na minha idade acham que eu sou muito louca, que eu sou muito, assim, tipo, exagerada, sabe? A minha mãe diz assim, você se acha? Aí eu falo para ela assim, eu me acho mesmo. Porque a vida é para isso, é para a gente se achar, né? A gente acha os caminhos da felicidade. A gente acha como ser feliz. O que vai fazer você feliz? Você sabe o que vai fazer você feliz? Eu tenho certeza que você sabe. Porém, a maioria não foca naquilo que você sabe que quer. Você foca na sobrevivência. Você se coloca num lugar de que tem que fazer isso para os outros. E esquece de você. Principalmente as mamães.
E as esposas, tem que fazer isso para fulano, tem que fazer isso para ciclano, e esquece de si. A gente tem que usar a nossa criatividade, que todos nós temos, tá? Para balancear esses desafios. Porque muita gente, a vida é muito difícil. Difícil não, é desafiadora. Isso eu concordo, que nós temos desafio todos os dias. Mas não é isso que faz a gente fortalecer? Quando você vai para um ginásio, quando você vai para uma academia, o seu músculozinho está muito fraquinho, se você não fizer força, o seu músculozinho vai ficar sempre fraquinho, tá? Você tem que fazer uma resistência para que o seu músculo cresça bonito, forte, e você se sinta mais senhora de si, senhor de si. Concorda? Escreve aí se vocês concordam. Porque sem ter esses opostos, que a vida é muito doida, são os opostos que vão fortificar nós de vencer ou não. Qualquer atleta olímpico pode te confirmar isso. Eles praticam, gente, horas e horas, anos e anos, para chegar em 5 minutinhos, conseguir uma medalha. E como que conseguiu? Todos os dias, fazendo, mesmo doendo, a musculatura dói. A musculatura dói para trabalhar. Mas quando você vê o resultado na frente do espelho e as pessoas lhe elogiando pelo que você faz, essa foi a pergunta. Como é que eu me sinto quando eu vejo que alguém trouxe um vídeo para mim, que eu tenho vários lá no meu site, coloca para mim. A Maia me deu uma sessão de 30 minutos. E hoje eu tenho a minha vida de outra maneira. Transformou a minha vida. Cara, eu pareço uma estátua, eu me encho toda de orgulho. E como que igual, às vezes, você comentou com a gente no início da live, né, que muitos de nós estamos lutando para sobreviver, né, nesse mercado capitalista, né, nessa sociedade em que vivemos, né, acaba que não tem como fugir, né, temos que pagar para viver, a verdade é essa. Como que essa pessoa que está ali lutando para sobreviver vai conseguir ter um fôlego, quem sabe, para usar a própria criatividade, para poder perseguir os seus sonhos? Você, como mentora e coach, imagino também, consegue conversar com essa pessoa? O coach, geralmente, ele vai fazendo perguntas e a pessoa encontra os resultados dentro de si, né? Isso é a psicologia. O psicólogo faz perguntas para que você encontre as respostas, né? A diferença de uma psicóloga para um coach, no meu caso é diferente porque eu também tenho intuição. E eu uso essa intuição para o bem do outro e para o meu também. Então, por isso que dá certo com as minhas sessões, porque eu não só ajudo as pessoas a pensar por si mesmas, como sugiro coisas como eu sugiro aqui na entrevista. E ela tem toda a liberdade de escolher o que seria melhor para ela. Por quê? Porque eu tenho experiência de vida. Eu não nasci num berço de ouro, estudando numa faculdade, tive um canudo de papel. Eu nem tenho canudo de papel. Eu tenho experiência de vida, que para mim é PhD. Muitos doutores fazem a faculdade por muitos anos, que eu não sei, acho que é 9 anos, né? Mas ele tem vários anos para praticar, para poder ter experiência, senão não vai. Então, eu me considero uma PhD em diploma de vida. E isso não se consegue todos os dias, em qualquer lugar. Tem muitos psicólogos que fazem perguntas. Eu faço perguntas e dou sugestões para o melhor daquela pessoa. A pessoa está perdida, às vezes não entende como que ela pode sair disso. Eu dou a solução, ué. Se eu tenho essa experiência, por que eu vou ficar calada? Deixar a pessoa sozinha? A pessoa vai continuar confusa. Entendeu? Então, ela não é obrigada a fazer o que eu falo. Eu não faço isso, eu não falo para a pessoa fazer. Eu falo para a pessoa, o que você acha de duas possibilidades?
Então, isso já ajuda a pessoa a se clarificar, a se colocar de uma forma que ajude a ela a escolher. Porque, às vezes, a pessoa pensa que não existe solução para aquele problema que ela está passando. E eu estou aqui para ajudar ela e dizer, não, peraí, vamos pensar juntos. Eu sou aquela amiga que sabe o que está fazendo. Tá? Então, vamos procurar juntos essa possibilidade. Gente, eu acredito que não existe problema sem solução. Assim como a palavra impossível, para mim, é uma palavra somente. Não é uma verdade. Entendeu a diferença? Então, o impossível, para mim, não me impede de pensar além daquela limitação que normalmente as pessoas pensam, pela educação que lhe foi dada. As pessoas agem de uma forma limitada porque não foi ensinada a pensar fora da caixa. É muito simples. Entendeu? E a gente tem que se rebelar contra isso. Porque nós temos uma criatividade fantástica, fantabulosa, maravilhinda. Eu invento palavras, eu adoro. Muito bom, foi esclarecedora, né? Foi esclarecedora. Eu tinha até então o conceito, pode ser até errado, né? Eu achava que as sessões de coach, ele também ele fazia perguntas ali e geralmente direcionava a pessoa para encontrar as respostas, né? Mas não se afastava tanto ali, né? Não daria sugestões, vamos assim dizer, Mas né? Mas então, dá essa orientação além, né? mas é isso. Porque eu penso fora da caixa, eu posso dar sessões fora da caixa. Se eu tivesse me formado numa universidade de psicologia, de repente eu não iria tão longe quanto eu sou, quanto eu vou, quanto eu faço, quanto eu consigo, quanto eu alcanço. Porque eu estou naquelas quatro paredes da universidade, aquele diplomazinho que me deu o direito de fazer isso, isso e isso, e pronto, e eu fico ali. A maioria dos doutores pensam assim, não saem daquele jogo do sistema. Eu não faço parte do sistema. Eu penso fora da caixa, eu ajo fora da caixa, e é por isso que a minha vida é um show. É simples, não é complicado. Entendeu? Então a gente tem que ter coragem, a gente tem que ter atrevimento, a gente tem que ter teimosia, tudo isso para o nosso bem, tá? Porque muita gente vai dizer, você não vai conseguir. Imagina, o que você vai fazer lá no exterior? Nem fala inglês direito. Eu vou aprendendo, eu vou perguntando. Não tem aquela expressão, quem tem boca vai a Roma? Eu tenho uma bocona. Muito bom. E sabe que as pessoas falam isso mesmo, né? Eu lembro que eu trabalhei 5 anos no cartório. E se eu quisesse, eu tinha aposentado lá, né? E quando eu resolvi sair de lá para empreender, teve uma colega minha que falou assim, né? Com aquela preocupação, não sei se é genuína ou, enfim, ou negativa demais. Olha, o mundo lá fora é pros fortes, viu? Se eu fosse você, eu ficava era aqui. Enfim, eu pensei assim, mas eu sou forte, vai dar certo. Exatamente. O que você está fazendo? Você conseguiu bastante seguidores e eu tenho certeza absoluta que você vai ter muito mais que isso, tá? Com a sua perseverança, com a sua vontade, com o seu foco naquilo que você ama. E faz toda a diferença do mundo, gente, quando a gente faz o que a gente ama. Nos dá uma força, um prazer de trabalhar que se torna divertimento, né? Jamais uma pessoa que trabalha de 9 às 5 vai ter condições de assistir uma live às 2 horas da tarde, porque ela está trabalhando, né? Fica gravada, ela vai ter essa oportunidade de ler, de assistir 8, 9 horas da noite, a hora que ela quiser. Enfim, fica gravada. Mas então, voltando a você, olha só o que você está fazendo. Você tinha um trabalho que te dava segurança, que é uma das coisas que as pessoas mais querem.
Elas estudam desde criança, tem diploma, tem um canudo de papel e vai tentar a vida para trabalhar de novo e ficar naquelas quatro paredes e ficar naquela limitação, quase que ela não pensa por ela mesma. Ela segue o que a escola falou que ela deveria seguir. Ou os pais, os dois. Então, a gente tem que aprender a pensar por si. Como você fez, se rebelou com o sistema, com o cotidiano, com o normal. Vamos todos ser anormais. Muito bom. A frase que eu sempre uso, né? Igual eu tinha uma carreira jurídica, mas não fazia meu coração cantar, embora é uma carreira nobre, a sociedade precisa, mas felizmente temos vários outros profissionais, né, Uhum. que são muito qualificados e que vão estar desenvolvendo aquele trabalho que eu desenvolvia antes. Então, eu acho que a área jurídica não carece de mim, não. Mas o que faz o meu coração cantar, as lives aqui no Leitura com Chocolate, cada conversa é uma experiência diferente. É uma história diferente, né? Uma motivação diferente. Isso é muito lindo, né? É muito. Uhum. Enfim, eu gosto. Eu gosto de trabalhar com Mas literatura e criatividade. a gente sente isso de você. Que você tem esse carinho pelo que você faz. Até o título tem a ver. Chocolate, ai, que delícia! Ela vai falar sobre leitura com chocolate. Já é gostoso só de ver o nome, só de falar o nome. Quem que não quer comer um chocolatezinho lendo um livrinho? Né? Um chocolate quente no inverno e ficar lendo um livrinho. Ah, é muito bom, né? É bom demais. O hormônio da felicidade fica no 12. Enfim, Maia, a gente costuma pensar, até falar aqui no Leitura com Chocolate, que um livro, quando o autor compartilha um livro, se aquele livro foi escrito ali ao longo, quando ele tinha 50 anos, 60 anos, 70 anos, essa é a bagagem de experiência que aquela obra carrega, né? E Isso. a mágica que a literatura proporciona para as pessoas é essa. É uma pessoa com 20, com 30, com 40 anos ter contato com a experiência de uma pessoa com 50, 60, 70 anos, que é o que aquele livro traz para a gente, né? Ainda que de forma indireta, ainda que às vezes ele tenha limitado em certos conteúdos ou não ter revelado tudo, aquela é a bagagem de experiência que o livro tem, né? Que a pessoa vai absorver só pelo fato dela ter lido a obra, claro, com a mente aberta. Enfim, você planeja continuar contribuindo com a literatura brasileira e publicar mais obras pra gente? Como não? Porque quando a gente faz uma coisa que o coração pede e é muito gostoso, é muito assim, te dá realização. E aí você se vicia na felicidade. Você faz assim, ai, isso me faz tão feliz, eu quero mais. Aí eu já tenho até o segundo livro, Show de Vida número 2, Santo de Casa não Santo de Casa faz milagres. É isso que vai ser o próximo livro de Show de Vida. Porque eu falei até a minha estada nos Estados Unidos e parou por aí. Agora eu tenho uma outra jornada quando eu retorno à minha casa, quando eu retorno à vida com brasileiros, né? E é diferente, é totalmente diferente a luta para você ter o nosso reconhecimento, porque lá fora, por incrível que pareça, a cidade mais incrível do mundo, artística, onde tem os maiores dançarinos, os maiores cantores do mundo. E eu consegui fazer o que eu fiz. E aqui no Brasil, minha filha, ó, santo de casa, normalmente não faz milagres e eu quero provar o contrário. Agora é o desafio, é o próximo desafio. Vamos lá, vamos ver o que vai dar. Tô curiosa, porque eu vivo repetindo aqui em casa, casa de ferreiro, espeta de pau, enfim. Isso. Não é só para você não, meu bem. Para todos nós tem esse negocinho. Então eu quero ver o que eu posso ajudar, contribuir com a minha experiência, né? Sendo bem quista lá fora e voltar aqui e ninguém saber de você. Totalmente desconhecida. Quando eu cheguei no Brasil, nem sabiam o que era coach. Eu tinha que traduzir, explicar, para que eles soubessem o que queria dizer essa palavra.
né? E agora tá isso aí. Chegou um ponto que ficou uma coisa assim meia ordinária. Todo mundo queria ser coach. Virou moda, né? Então eu passei a me chamar de mentora intuitiva, porque não é qualquer um que pode usar a sua intuição com a sua experiência para o bem do outro, né? Isso é E, verdade. e santo de casa aqui agora está fazendo a prova do que eu estou falando, porque eu vim morar de novo. A minha mãe ficou comigo, né? Meu padrasto faleceu e a gente começou a viver junta novamente depois de muitos anos, depois de 30 anos. Então foi uma coisa assim, porque o nosso relacionamento com os nossos pais é o relacionamento mais importante, é a fundação do prédio, é onde você tem o seu começo, é onde você se amolda, né? E aí tem os perrengues. Vai ter perrengue, a gente vai, né, ter conflitos e argumentos e tudo mais. Então, eu já tenho 2 livros já, um sobre isso, que eu não vou dizer o título, porque vai ter um título que vai, assim, chocar as pessoas, eu sei disso, mas eu estou fazendo isso porque eu sou atrevida mesmo. E tem a segunda parte que eu já falei do livro Show de Vida. Então já tem 2 livros encomendados, aliás, já tenho 3. Porque quando você começa, você não para. Eu falo assim, eu tenho que escrever isso. O que eu acho as experiências, seja qual que for, de pequenininha, sabe? Detalhes, que é o que faz a narrativa, a história, impecável. Olha, ela também pensa assim. Olha, isso aconteceu comigo. Entendeu? Eu não quero ser aquela intelectual que escreve intelectualmente. Eu posso falar bonito se eu quiser. Eu não quero. Eu quero falar a língua que qualquer criança de 10 anos vai entender. Me interessa isso. É assim que eu gosto de mim. Entendeu? Sim, isso é muito bom, né? Porque você acaba não elitizando, né? Você acaba democratizando o acesso ao conhecimento, né? Porque às vezes a Exato. gente se depara com obras tão legais, igual eu vim de uma família muito humilde, né? Minha mãe, eu nem tanto, né? Minha mãe já conseguiu me dar um pouco mais de oportunidade, mas a família da minha mãe foi família só da roça, não teve oportunidade de estudar, enfim. E aí, às vezes, eu pego um livro para ler e o livro tem um conteúdo tão legal, mas a minha tia não conseguiria aproveitar aquele conteúdo, porque ela teria que ler ele com o dicionário do lado. Entendi. Então, é isso que inclusive, elogiam os meus livros. Esse livro é tão fácil de ler. Eu comecei e não queria parar mais. Como aquela menina, né, falou, poxa, é um livro praticamente grande, não é muito grande, mas são 200 páginas. E ela começou e não queria parar, e não foi a única que falou isso. Teve outras pessoas que me falaram, nossa, eu fui ler o primeiro capítulo, nossa senhora, eu tinha tanta coisa para fazer, deixei para lá porque eu não queria parar mais. Então, isso me dá a certeza de que eu estou no caminho certo. Comunicação não se faz com coisas difíceis, muito pelo contrário, né? Você tem que ser acessível, e eu quero que qualquer um entenda a mensagem da sua missão é aprender a ser feliz nessa vida, nesse vidão que nós estamos aqui nesse planeta, né? E é uma das coisas mais difíceis. Geralmente as pessoas têm alguma coisa que as bloqueiam quanto a isso, né? E eu queria ser deixar esse legado que me faz muito me sentir bem, pra caramba. Quando alguém deixa um vídeo dizendo que, sabe, antes era uma coisa e depois da sessão foi outra, eu não precisa ser uma sessão enorme, não, pode ser 30 minutos. Tenho vários depoimentos sobre isso. Eu me sinto que eu estou na mensagem, na estrada certa, na jornada certa. Isso dá né? Você deve saber, toda vez que você faz uma entrevista, que você se sente realizada, né? Então você está no caminho certo. Você sente aquela satisfação de que você fez alguma coisa por alguém. Muita gente não iria saber sobre o meu livro se não fosse você. E por isso eu sou eternamente grata a você. Hum? E eu que sou grata, eu sou muito grata por essa conversa, por esse bate-papo, enfim.
gente aprende muito aqui também, né? É. E depoimentos nós temos, né? Em vídeo, vários lá no site. Eu dei uma olhada. Vários. E tem mais ainda do que aquilo, né? Porque senão ia ficar muitos depoimentos demais, e tudo que é demais sobra. Como diz Isso. essa expressão. Temos no site, temos na Amazon também sobre o livro. O outro livro, Os Segredos da Minha Eterna Juventude, também tem vários comentários. Esse está muito bom, gente. Eu conto todos os segredos dessa pele aos 74 anos, sem maquiagem. Vai lá, porque eu estou dando todo verde, amarelo, tudo bonitinho, da hora que eu levanto, a hora que eu vou dormir. Muitos rituais, né? Rituais no bom sentido, nada de vela, nada disso. Mas, ó, sempre trabalhando aqui no coração e no espaço, que é a natureza, que é o espiritual, né? E físico, claro. Aquela expressão, você é o que você come, tem muito a ver. Muito a ver. Muitas pessoas só morrem porque comem o que não devem. Mas são teimosos e continuam comendo. Então, o peixe morre pela boca de muita gente. Exatamente, só me excedendo de chocolate, ó, sai espinha pra tudo quanto é lado, menino do céu. Fala pra minha TPM que ela só quer saber de doce. Ela só quer saber de doce. Mas Ai, olha, tem doces que você não vai ter problema de comer. Como a estévia, que eu uso estévia nos meus sucos. Você conhece estévia? Não? não conheço. Ah, não, tem que passar isso para você. Está lá no livro. Estévia, você bota em todos os sucos, parece açúcar. Só que é um sucozinho que tem numa árvore que a mãe natureza fez e ajuda o seu intestino. A mãe natureza dá tudo para nós. Agora, nós precisamos usar a curiosidade e ler sobre o que faz bem para você e o que não faz, tá? Então, você, sabendo dessas coisas, eu sou muito curiosa quanto à nossa saúde. Desde 21 anos, eu parei de comer carne vermelha, carne de porco. Eu sou vegetariana agora. E a imunidade, como é que ficou? Teve uma vez que eu fiz uma promessa, eu fiquei 2 anos sem comer carne vermelha. Menina do céu, foi gripado o ano inteiro. Tá. Uma coisa que eu vou dar aqui, que é do outro livro, gente, não é mas ajuda o show, né? Primeiro, que não coma açúcar branco. Não. Isso aí não pode. Não como gordura. Adoro uma batata frita, mas não como. Eu como a batata no fryer, naquela panela que tem o quentinho, né? E já serve, é só botar um salzinho grosso, aquele salzinho rosa, ou um outro. Não use esse sal normal, porque está cheio de problemas, está cheio de misturas, né? Água. E nós somos 70% de água, eu acho que até mais. Alcalinizada. Procure não tomar água da torneira. Se você puder comprar um filtro que alcalinize a água, melhor. Se você não tiver condições, coloca limão na água. E se você tiver comido alguma coisa que você não tenha como controlar, bicarbonato de sódio. Uma colherzinha de chá, baratinho, não tem como, na água. Outro dia minha mãe estava passando mal, pra caramba. Botei lá minha colherzinha de chá de bicarbonato de sódio na água, ela tomou, ficou boazinha. E é uma questão de alguns minutos, não demora muito não. Então, de manhã eu tomo isso, né? Se por um acaso eu comi alguma coisa de noite que me desse gases, alguma coisa assim. Então, essas coisas são importantes. Então, eu cuido de mim, não é só de mês em mês, ou semana em semana, uma vez por semana. Não, é todo dia, gente. Se chama manutenção. Uma coisa que os asiáticos têm muito bom de cultura é isso, de exemplo. Eles mantêm a saúde deles. Não é uma coisa que quando você está doente, você corre para o médico te dá remédio, e você gasta uma grana violenta, e depois vai te dar efeito colateral. Porque a medicina hoje em dia é um negócio. E um negócio muito vantajoso. Come o teu dinheiro.
Você come besteira, eles comem o teu dinheiro. Tá? Então, vamos ser inteligentes nesse sentido, vamos pensar fora da caixa. A Mãe Natureza nos dá tudo o que nós precisamos, e é isso. É bem assim. É bem isso. Não estou exagerando. Então, eu respeito o que a Mãe Natureza me dá e eu procuro saber estudar sobre isso. Entendeu? O Google está cheio de soluções de médicos, inclusive, formados, que estão começando a ver, começando não, já faz tempo, curados de câncer, curados disso, curados daquilo, porque eles viram que os remédios não estavam dando resultado. Entendeu? Ou um resultado momentâneo e teria efeitos colaterais, que você acaba ficando doente de uma coisa, cura de uma coisa e fica doente com a outra. O que adianta? Né? Então, vamos estudar, vamos ser caprichosos, de acordo com a nossa saúde, vamos saber quem é quem é você, o que você precisa, quais as coisas que o teu corpo pede e que você não pode comer. Por exemplo, eu não posso tomar leite de vaca, eu não posso comer queijo de vaca, eu não posso comer nada da vaca. Por quê? Porque eu não sou bezerro. Eu sou bezerra. Eu tomo leite todo dia. Porque Pode ser tomar meu leitinho com café, não é eu. Então, o leitinho com café, você pode tomar leite de coco, que é muito mais gostoso do que o leite da vaca. Tá? O bom leite mesmo é o leite da tua mãe, quando você nasceu. Esse foi dado pela natureza. Esse é o leite pra gente. O bezerro vai mamar as tetas da vaca, porque ele é o filho dela. Nós não somos filho da vaca. Né? Então, tem muita gente que o sistema imunológico não aceita, que é o seu caso, que você acabou de descobrir, que você é alérgica a derivados de vaca como eu, vai ter que cortar. Como é que você corta? Procurando saber as coisas que te fazem mal, de derivados, como você pode substituir. E eu te garanto que quando você colocar na cabeça que vai ser melhor para você, a sua vida, que você vai amar mais, que você vai tomar mais conta de você, vai te dar de volta. Então, vai te dar uma pele boa, você não vai ter mais gripe. Eu não tenho mais gripe. Era isso que fazia com que o meu sistema imunológico abaixasse. E eu ficava, com o nariz escorrendo. Ficava fazendo a tichinha. Entendeu? Hoje em dia, não mais. Nem eu, de 74, nem a minha mãe, de 97. Todo mundo fala que a véia é uma gracinha com 97. Por quê? Porque ela está comendo o teu corpo. Vamos lá tirar o século, e depois todo mundo vai ficar perguntando qual que era o segredo. Tá lá no livro. Enfim. Compra o livro. Segredos da Minha Eterna Juventude. Tudo baratinho, R$ 29,90. Não tem desculpa para dizer, o livro é muito caro. Não, eu não estou fazendo para enriquecer. Não com dinheiro, mas com a minha missão. E quanto mais comprarem, melhor. Eu vou enriquecendo também com dinheiro. Então, falem para os seus amigos, compartilhem, porque a intenção da autora aqui, da maluquinha que pensa fora da caixa, eu comecei a minha primeira inspiração para escrever um livro. Foi há muitos anos atrás, era antes de 2000, 24 anos atrás. Eu sentei comigo mesma e perguntei, como é que eu posso ajudar milhares de pessoas? Eu fiz essa pergunta para mim. Olha que pergunta que tem nada a ver, né? Assim, de repente, numa tarde de domingo, como é que eu posso ajudar milhares de pessoas? Eu não tenho muito dinheiro, eu não tenho fama, eu não tenho pistolão. Como é que eu posso ajudar? Aí veio, livro. Escreva um livro e você poderá ajudar milhares de pessoas. Então, eu venho escrevendo livro desde essa época. Nunca consegui ser best-seller, mas, escrevi 2 lá. Mas, aqui eu consegui ser best-seller 4 vezes. Então, essa já é um segundo show de vida. Show de vida na minha casa, no meu país.